revista Congresso Nacional, na edição de agora, de maio deste mês, traz uma matéria interessante de capa. Os sobreviventes da Constituinte. No total, são 11 senadores, 23 deputados federais e 2 estaduais. Eu tenho muita honra de estar entre esses sobreviventes. Quer dizer, de sobrevivente significa que ainda tem mandato, não é que os outros morreram, não. Tem muitos ex-constituintes vivos que não estão mais na vida pública por uma razão ou por outra. E eu tenho muito orgulho, senador Moca, de ter sido constituinte por várias razões. Com relação, digamos, ao meu estado de Roraima, que à época era um território federal, que tinha era representado apenas por 4 deputados federais na Câmara e não tinha nenhum senador. Nós éramos uma espécie de capitania hereditária, porque era interessante. Antes do chamado regime militar, as indicações eram políticas, mas feitas por um senador do Maranhão. Portanto, num acordo, possivelmente com o presidente da República, esses governadores, pelo menos durante algum tempo, foram indicados pelo então senador Vitorino Freire, do Maranhão. Depois, no regime militar, eles dividiram os 3 territórios então existentes pelas 3 forças armadas. O Amapá, como tem mar, ficou com a Marinha. O Rondônia, como fica mais, digamos assim, no interior, ficou com o Exército. E Roraima, como é o extremo norte, que só se ia de avião e da FAB, então ficou com a Aeronáutica. Esse era o critério para nomear os governadores. Nomear os governadores. Muitos desses nomeados iam para lá até a contragosto. Porque eu saindo do Maranhão, ou saindo do Rio de Janeiro, como foi, por exemplo, o primeiro governador nomeado, foi uma escolha pessoal do presidente Getúlio Vargas, que foi quem criou os territórios federais. Mas os demais, não, foram realmente por esse critério que eu mencionei. E na Constituinte eu levantei como bandeiras principais para o meu Estado, então território, a transformação de território em Estado, a criação de uma universidade federal, a criação de uma escola técnica federal, até porque eu tinha vivenciado a experiência de sair do então território de Roraima com 15 anos de idade, portanto, um menino, porque naquela época, 15 anos de idade, nós não tínhamos 1/1000 das informações que um jovem hoje com 13 anos de idade tem, para estudar fora, para fazer o ensino médio naquela época chamado 2º grau. Depois, fazer a faculdade fora, me formei, voltei para a minha terra, e depois de 14 anos só exercendo a medicina, realmente cresceu em mim o desejo de não ficar olhando só aquilo acontecer, de chegar governador nomeado, de ainda dizendo alguns assim, eu já passei aqui por cima de Roraima, quando fiz uma viagem para a Venezuela. Quer dizer, nunca tinha estado um dia lá e chegavam governadores. Então, a Constituição de 88 criou o Estado de Roraima e o Estado do Amapá por transformação de território em Estado. E criou o Estado do Tocantins, por desmembramento do Estado de Goiás. Pois bem, Roraima ficou estabelecido no artigo das disposições transitórias que tanto Roraima quanto o Amapá só seriam instalados como Estado após a eleição do primeiro governador, o que ocorreu só 2 anos depois, em 1990, tendo sido eleito o então brigadeiro Altomar de Souza Pinto, e, a partir daí, tratou ele de instituir os demais poderes, convocar os deputados eleitos passaram a constituir a Assembleia Legislativa e, portanto, elaborar a Constituição do Estado. Ele constituiu o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas, a Constituição amarrou muito essa questão para não dizer que estava se fazendo farra com o dinheiro público. Inicialmente, o Tribunal de Contas do Estado, que hoje está fazendo 21 anos de existência,
na verdade, começou por determinação constitucional com 3 conselheiros apenas. Hoje tem 7, e muita gente questiona tanto transformação em Estado, porque diz, e o que é que nós ganhamos com isso? Porque existe, inclusive, uma malvadeza com os funcionários que eram do ex-território e que passaram a constituir um quadro de funcionários em extinção. O quadro é em extinção, não os funcionários em extinção. Mas, na prática, esses funcionários têm sido tratados como se eles estivessem em extinção, porque não têm tido os aumentos, as progressões que o governo federal teria que dar numa equiparação com os servidores do Distrito Federal. No entanto, nós temos também que reconhecer os avanços, e só o fato de termos um Tribunal de Justiça, que, aliás, é destaque na avaliação pelo cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza as contas tanto do governo do Estado quanto das prefeituras, e aí isso antes não existia. Então eu quero cumprimentar os conselheiros e conselheiras pelo aniversário do tribunal hoje, dizer que realmente, para o povo de Roraima, pode ainda não estar bem claro para alguns a importância que é nós sermos Estado, mas se nós fizermos um levantamento histórico, nós vamos ver o avanço que demos. Tivemos a criação do Estado, a instituição das diversas instituições, como eu já mencionei, inclusive até do próprio TRE, porque antes a nossa justiça eleitoral era no TRE do Amazonas e a nossa justiça comum era aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então eu fico muito feliz por esses 2 eventos aqui. Primeiro, a publicação dessa matéria da revista Congresso Nacional, que fala dos 11 senadores sobreviventes da Constituinte, senadora Ângela, entre os quais eu me encontro. E também por registrar o aniversário do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que hoje comemora, como disse, 21 anos de existência. Quero, com muito prazer, dar uma parte à senadora Ângela Portela, também representante do meu Estado. Senador Mozarildo Cavalcante, gostaria de parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, principalmente quando toca em 2 pontos. A comemoração hoje do aniversário do Tribunal de Contas do nosso Estado de Roraima, que é um tribunal que tem cumprido o seu papel de uma forma muito tranquila, de uma forma serena, que tem dado resultados concretos e satisfatórios à sociedade de Roraima. O outro ponto que o senhor toca no seu pronunciamento em relação aos servidores do ex-território de Roraima. Nós temos, senador, com o seu apoio, obviamente, e de alguns parlamentares da nossa bancada de Roraima, feito gestão junto ao Ministério do Planejamento para que se crie na nova estrutura que está sendo organizada no Ministério do Planejamento, um departamento, um setor que possa estar atendendo às demandas dos servidores dos ex-territórios. Afinal de contas, são em torno de 36 mil servidores, e esses servidores precisam ter, na gestão federal, uma atenção especial para resolver as pendências que são inúmeras. Pendências com relação à aposentadoria, pendências com relação a salário, pendências com relação a uma série de assuntos que precisam ser resolvidas efetivamente e que precisa ter pessoal qualificado no Ministério do Planejamento para atender a estes servidores. Nós temos também que destacar aqui, já que o senhor toca nesse assunto, que na Câmara de Deputados, ontem, foi aprovada na comissão especial que analisou a proposta de emenda à Constituição 111, de autoria da deputada Dalva Figueiredo, do PT do Amapá, que inclui os servidores do Estado de Roraima, que estavam no período de transição de 1988 até 90. É o período de transição da instalação desses 3 estados que eram território. Então, a gente quer também aproveitar, nesse destaque, a aprovação na comissão especial desta proposta de emenda à Constituição, que vai incluir servidores que trabalharam servindo a esses 3 estados durante a transição, durante o processo de efetivação do nosso estado de Roraima. Quero, então, aqui parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, senador Mozarildo. Obrigada. Agradeço, senadora Ângela. E realmente eu fico preocupado com relação a essa questão dos servidores,
Não quero tirar o foco principal dos parabéns ao Tribunal de Contas do Estado, aos conselheiros que compõem o Tribunal de Contas do Estado, mas essa questão dos servidores, o governo federal não é esse governo, não é o governo do presidente Lula só, não. São 21 anos. Nesses 21 anos, os servidores dos ex-territórios, tanto do Amapá, do senador Randolfo, quanto de Roraima, têm sido tratados como isso. Não tem sido tratado como se fosse um quadro em extinção. Eles estão sendo tratados como funcionários em extinção. E esse interregno que Vossa Excelência colocou, entre a promulgação da Constituição e a instalação do Estado, tinham servidores que eram pagos com recursos federais e que ficaram, digamos assim, fora do atendimento. É preciso, sim, que o governo federal entenda que era a responsabilidade dele, inclusive, porque era um território federal. Entenda e olhe pelo lado humano desses servidores e possa realmente reparar essa injustiça. Eu espero que essa proposta agora avance de fato, porque várias outras propostas ao longo dessas 2 décadas têm sido feitas, várias gestões, várias promessas e não têm sido cumpridas. Senador Randolfo, tenho muita honra em ouvir Vossa Excelência, que é um senador do Estado co-irmão do Amapá. A honra é toda minha, senador Mozarildo. Vossa Excelência muito bem define a relação que une as histórias de Roraima e do Amapá. Nós temos formações históricas, formações sociais muito parecidas, somos resultado de um mesmo decreto que nos transforma em território federal em 1943 e somos resultado do mesmo dispositivo, artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que eleva os então territórios à condição de Estado. Só queria realçar a parte feita pela querida Ângela em relação à situação dos servidores federais dos nossos estados. Essa semana tivemos a grata satisfação de ver aprovada na Câmara a proposta de emenda constitucional número 111, de iniciativa da deputada Dalva Figueiredo, do PT do Amapá, e que o relator é, inclusive, o deputado, salvo engano, Luciano Castro, lá na Câmara Federal. Aqui no Senado tramita a proposta de emenda constitucional número 55, que é uma proposta originalmente apresentada pelo senador Giovanni Borges e o qual me coube a honra de ser designado relator dessa matéria. Então, é importante nós resolvermos essa questão relacionada aos servidores de Roraima e do Amapá, por uma questão de justiça. Nós já tivemos um avanço em relação à questão dos servidores do Estado de Rondônia e nada justifica o mesmo status que foi concedido lá não ser concedido aos nossos servidores dos 2 estados o quanto antes. Isso é uma necessidade urgente, inadiável, ainda bem que foi aprovada a PEC 111 na Câmara, eu espero que nós possamos também avançar aqui na apreciação da proposta de emenda constitucional 55. Obrigado. Eu lamento, senador Randolfo, que precise fazer uma emenda constitucional, e aliás são várias tentativas de emenda constitucional, tomara que nós concluamos esse parto, porque na verdade, lá na disposição transitória está dizendo isso aqui, aplica-se a Roraima e Amapá as mesmas disposições da legislação de Rondônia. Portanto, era para estar resolvido. Mas, no entanto, há sempre a burocracia lá, e vou repetir, senador Ângela, não é deste governo, são 21 anos. É sempre um argumento e outro, etc., argumentando com despesas, com isso, com aquilo, como se o ser humano não tivesse acima disso. Eu quero, portanto, dizer que sempre estive e vou estar nessa luta, porque não está conclusa a obra da transformação de Roraima em Estado, se nós não fizermos justiça com esses servidores. Mas quero encerrar, senhor presidente, portanto, mais uma vez ressaltando aqui o aniversário do Tribunal de Contas do meu Estado de Roraima, saudar todos os componentes do tribunal e pedir a Vossa Excelência a transcrição de uma matéria que conta, digamos assim, o histórico e as funções do Tribunal de Contas do meu Estado de Roraima. Muito obrigado.